Os bastidores do pedido de demissão de Abel Braga no Flamengo, que tem tudo a ver com a possibilidade real de Jorge Jesus ser contratado. É sobre isso que o vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e quero dedicar esse vídeo para explicar todos os detalhes de bastidores que envolvem a saída polêmica de Abel Braga do Flamengo. No início da tarde dessa quinta-feira, surgiu a notícia de que Abel pediria demissão do Flamengo. Isso foi confirmado algum tempo depois, mas o mais importante veio no fim da tarde, quando Abel começou a dar entrevistas reclamando do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e de um dos vices, o BAP, que havia sido responsável por contratá-lo. O Abel chegou a chamar os dois de traidores. Tudo porque ele havia recebido a informação de uma pessoa muito próxima dele, de Portugal, onde ele já treinou, de que o Jorge Jesus, conhecido treinador português, havia se sentado recentemente para discutir detalhes de um contrato com o Flamengo. O Abel então decidiu confrontar o Landim e o BAP. Os dois negaram qualquer contato. O Abel retornou a ligação para a fonte dele em Portugal, que assegurou que de fato havia uma negociação em andamento. Foi por isso que o Abel pediu demissão do Flamengo. Não há multa rescisória, então o Fla não terá de gastar qualquer centavo com a demissão. Dá para dizer que o Abel ficou ainda mais bravo quando o Rodolfo Landim, na entrevista que anunciou de forma oficial a saída do Abel, alegou que o treinador tinha problemas pessoais. O Abel assegurou que não há problema pessoal algum. O pedido de demissão tem única e exclusivamente a ver com a falta de confiança dele para com os dirigentes depois do que ele chamou de mentira. Eu cheguei a dizer no BB Debate e publiquei no meu blog, no início da tarde dessa quarta-feira, que o Flamengo tem acerto verbal com o Jorge Jesus. E eu disse isso depois de ter contato com uma pessoa muito próxima ao Jorge Jesus. Aí eu vou te dar alguns detalhes para você ficar por dentro de toda essa história. O Bruno Spindel, que é o negociador oficial do Flamengo, se reuniu recentemente na Europa com o Jorge Jesus e com o Juliano Bertolucci, um dos maiores empresários do futebol mundial, certamente o maior empresário do Brasil, e que tem cuidado da possibilidade de vinda do Jorge Jesus para trabalhar em algum clube. Nesse contato, o Bruno Spindel apresentou o projeto do Flamengo, falou um pouco das ideias do clube e assegurou que o Abel Braga seria demitido assim que o Campeonato Brasileiro fosse interrompido por causa da Copa América. Essa era uma decisão tomada pela diretoria do Flamengo. Insatisfeita com o desempenho do time, o Abel ficaria somente até essa parada da Copa. A ideia do Flamengo era ter o treinador novo para o dia seguinte da pausa da Copa América, para que ele tivesse tempo para conhecer o elenco, para fazer com que o time evoluísse dentro de campo, levando em consideração as decisões que o Flamengo terá de Copa do Brasil, se passar pelo Corinthians, e de Libertadores da América no mês de julho. Essa minha fonte, em quem eu confio muito, assegurou que já há um acordo verbal entre Flamengo e Jorge Jesus. Falta só a assinatura do contrato e ele chega justamente na pausa da Copa América. Seu salário pode assustar num primeiro momento, algo na casa dos 4 milhões de euros, que equivalem a 17 milhões e 800 mil reais. Se a gente dividir um ano por 13, referente ao número de meses, já contando o 13º, dá para dizer que o Jorge Jesus teria um salário na casa de 1 milhão e 400 mil reais por mês para comandar o Flamengo. E aí é importante dizer que o Jorge Jesus está na primeira prateleira dos treinadores portugueses. Ele recebia recentemente no Al Hilal da Arábia Saudita um valor ainda superior a esse. Os vencimentos dele por lá estavam na casa dos 3 milhões de reais à frente do clube mais popular e mais rico da Arábia Saudita. No acordo verbal firmado entre as partes, também há a previsão de 1 milhão de euros de prêmios por objetivos que podem ser alcançados, o que faria com que o Jorge Jesus pudesse alcançar mais 4 milhões e meio de reais. Tanto o Flamengo quanto o Jorge Jesus asseguram que não há nada fechado. Isso é absolutamente natural, até porque eles não gostariam de que fosse criada a imagem de que havia uma negociação anterior ao pedido de demissão do Abel Braga. Mas eu posso assegurar que de fato houve um encontro na Europa entre o Bruno Spindel, entre o Jorge Jesus, entre o Juliano Bertolucci. O Bruno Spindel foi a mando do presidente Rodolfo Landim e tudo isso fazia parte de um plano para que o Abel Braga saísse do clube e no dia seguinte o Jorge Jesus fosse contratado. O que eu posso dizer a respeito do possível futuro treinador do Flamengo? O Jorge Jesus tem enorme moral na Europa, mais especificamente em Portugal, onde foi eleito por 3 anos seguidos o melhor do país.
Foi ele o grande responsável por fazer o Benfica voltar a ser o clube mais forte do país. Depois ele acabou se mudando para o Sporting e conseguiu fazer com que o Sporting fosse competitivo, mesmo tendo uma condição financeira muito pior do que as de Porto e Benfica. Mais recentemente se mudou para o Al Hilal, fez o time líder do campeonato até com relativa folga, mas em janeiro ele acabou deixando o clube por uma situação no mínimo inusitada. É que o dono do Al Hilal gostaria que ele renovasse o contrato por 2 temporadas. O vínculo dele terminaria em julho desse ano. O Jorge Jesus quis adiar essa conversa, porque tinha planos de deixar a Arábia Saudita. Foi então que o dono do Al Hilal deu um ultimato. Ou ele renovava o contrato naquele momento, com salários ainda maiores, ou ele tinha que ir embora. O Jorge Jesus arrumou todas as coisas dele e se mandou de volta para casa. Alguns meses depois, o Al Hilal perdeu a liderança do campeonato e o dono do time voltou a telefonar para o Jorge Jesus, o convidando para as 3 rodadas finais do campeonato. A resposta do Jorge Jesus foi não. Bom, era tudo isso que eu tinha de bastidor para passar para você. Espero que tenha curtido o vídeo. Gostaria de saber sua opinião a respeito da possibilidade de Jorge Jesus no Flamengo e como você viu a saída do Abel Braga do rubro-negro. Também queria pedir para você dar um like por aqui, se inscrever no canal e acionar o sininho. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!